MP Cidadão está de volta, hoje falando sobre o programa de identificação de vítimas do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Aliás, um programa muito interessante que eu não sei como é que anda pelo resto do nosso país. Doutor Rogério, o senhor tem notícias se tem outros estados também que estão iniciando esse tipo de trabalho? Esse programa é um programa pioneiro, nós realmente nós procuramos aí em outros estados e não tem nada que se assemelha ao que nós estamos implantando aqui. Nós tivemos que criar do zero esse programa. E ele tem despertado interesse de outros estados. Nós já temos interesse do Ministério Público de Minas Gerais, por exemplo, da Bahia, né? Os próprios idealizadores da rede ESAP também já têm interesse, e até fora do Brasil. Quer dizer, eventualmente, dados cruzados em escala nacional podem ajudar a esclarecer muito mais coisas. Né? Essa é uma característica do nosso banco de dados relacional, porque ele tem que ter portabilidade. A ideia nossa é compartilhar essas informações, compartilhar esse programa, porque não tem sentido, por exemplo, um desaparecido, eu sempre dou esse exemplo, né, ali em Santo Antônio de Pádua, no interior do estado do Rio de Janeiro. Né, nós temos uma cidade que é próxima ali, chama Pirapitinga, que é Minas Gerais. Então, se não for compartilhado com os estados, né, limítrofes, tende a ficar um programa não tão eficiente quanto nós esperamos. Doutor Pedro, que estrutura tem os senhores para fazer esse trabalho? Porque hoje tem muita tecnologia envolvida também, né? Vocês precisam de técnicos, eventualmente exame de DNA, enfim. Que estrutura vocês têm? Bom, hoje o programa conta com uma secretaria dedicada, a gente tem setores de digitação, a gente tem os setores de inteligência, uma gerência de inteligência, os setores de informática que fazem o desenvolvimento constante desse programa. Mas o que eu acho importante frisar é que hoje no site do Ministério Público a gente já dispõe de um banner, PIV, Programa de Identificação de Vítimas, onde qualquer cidadão interessado pode clicar, ele vai acessar uma interface que, independentemente de senha ou login, já permite a ele se conectar com dois sistemas. São dois formulários que nós construímos justamente para suplantar essa dificuldade originária da base de dados. Então, se ele deseja comunicar um desaparecimento, ali ele tem um link, ele clica e comunica esse desaparecimento, preenchendo um formulário pré-concebido para auxiliar nessa localização, ou seja, demandando as informações objetivas que a gente precisa, ou um formulário de consulta, como foi esse exemplo que eu dei da criança. Foi feita uma consulta, a criança não tinha identificação, mas nos passaram as características físicas e detalhes daquela criança. O banco de dados localizou, então, candidatos para aquela consulta identificando. Então, estruturalmente, a gente tem esse canal do banner e também o número 127, que é o número da ouvidoria do Ministério Público. Qualquer cidadão pode entrar em contato com esse número e solicitar ali uma pesquisa. Vai ser gerado, então, um procedimento eletrônico que nos é enviado automaticamente, processado e seguirá a rotina da inteligência. Quer dizer, sensacional. O cidadão comum ele pode entrar no site do Ministério Público e prestar algumas informações que podem ajudar a esclarecer, né? Deve, e a gente tem recebido bastante apoio da população, e justamente esse ponto é muito importante. É aí que o programa vai encontrar o seu caminho de sucesso, na adesão da população, na multiplicação das fontes das informações de desaparecimento. Doutor Rogério, e com relação ao exame de DNA, essas coisas assim, ainda há muita dificuldade? A gente sabe que alguns anos atrás isso era um trabalho muito complicado. O nosso objetivo é aumentar o número de parceiros, né? Quanto mais parceiros nós conseguirmos amealhar, mais eficiente será o programa. E nós temos um grande parceiro que é o IPPGF, aqui no estado do Rio de Janeiro, funciona dentro da CADEPOL, que é o Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense. É um laboratório bastante avançado, né? Tem pesquisadores com mestrado, com doutorado, nessa área de pesquisa genética, que tem sido um parceiro bastante eficiente. Nossa, é claro que eles demandam uma estrutura que ainda está em fase de implantação, mas eles já receberam uma verba considerável aí para o programa e é um grande parceiro nosso. Doutor Pedro, como é que a polícia tem visto esse trabalho dos senhores? Os senhores têm tido da polícia também parceiros? A polícia é o grande parceiro do programa. A gente está em contato diretamente com a chefia de polícia, com a Secretaria de Segurança, mas acho que o dado que melhor exemplifica a parceria é o fato do programa ocorrer no centro integrado. A integração se refere justamente à atuação conjunta polícia-Ministério Público. Para exemplificar, eu trabalho com o delegado vinculado aos meus processos com a distância de 1 metro. Né? A gente está dividido por uma parede de vidro
Então, muito do que o programa criou foi, na verdade, resultado da interação direta, né? Muito foi aprendido, tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público, quanto dessa interação, a troca de experiências e a troca de soluções que cada um vislumbrava foi um grande elemento. Então, a parceria, eu te respondo, é o elemento essencial, é o método da prática, na verdade. Então, Rogério, é possível a gente dizer que ainda existam cemitérios clandestinos no nosso Estado? O que o senhor sente pelas suas investigações, quando o senhor entra nesse universo de pessoas desaparecidas? Olha, nós temos acompanhado pela imprensa, a polícia, de vez em quando, ontem mesmo, localizou um cemitério clandestino numa área que recentemente foi implantada uma unidade de polícia pacificadora. Quer dizer, então os fatos demonstram que existem muitos cemitérios clandestinos por aí. E certamente o nosso programa de localização e identificação de desaparecidos pode contribuir e muito para a identificação dessas pessoas, sem dúvida. Bom, dá para a gente falar em alguma prescrição nesses inquéritos, nesse objeto que o senhor está se debruçando, que os senhores estão debruçando? Ou todos os casos ali podem ter alguma repercussão, ou alguns vão se transformar apenas em estatística? No que tange a parte criminal, especificamente, o maior prazo de prescrição do Código Penal é de 20 anos. Mas o programa vai além disso. Como você bem colocou, a questão de fundo é a questão de direitos humanos, né? O Ministério Público tem, na sua estrutura, uma subprocuradoria-geral de direitos humanos. E nós temos essa preocupação de nos tornarmos uma grande ferramenta, um grande instrumento da sociedade para atendimento desse fim, que é os direitos humanos. Então, nesse particular, nós não vamos nos ater simplesmente ao prazo prescricional do Código Penal. Né? Por quê? Porque, em última análise, ainda que uma pessoa esteja desaparecida há mais de 20 anos, se houver a possibilidade de localizá-la e identificá-la, nós faremos. Doutor Pedro, através desse trabalho que os senhores estão fazendo, é possível fazer como a gente vê, de repente, em filme americano? A gente gosta muito de usar filme americano como referência, né? Quando a gente fala em direito penal, para identificar, por exemplo, assassinatos que foram cometidos de forma semelhante, identificar mesma autoria ou assassinos em série de determinados fatos? Sim, na verdade o que a gente descobriu na execução do PIV e agora na execução do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos é que todo esse acervo de registros de desaparecimento, até então tido como documentos de pouca importância estratégica, na verdade são documentos riquíssimos. E o que se constata, na verdade, é que os registros de encontro de cadáver eles podem ser evitados pelo criminoso. A exemplo daquele criminoso de Louisiana, o homicida pedófilo. Não havia encontro de cadáver. O que haviam eram registros de desaparecimento. Esse o criminoso não tem como impedir, porque a família noticia. Então, a riqueza desse instrumento está, na verdade, na inevitabilidade da ocorrência por parte do autor do crime. Então, a gente tem dentro da nossa gerência de inteligência toda uma programação de monitoração de padrões. Então, verificando que existam desaparecimentos com o mesmo perfil de vítima, por exemplo, nesse caso citado, entre 16 e 18 anos, ocorrendo em intervalos temporais curtos, numa mesma área geográfica, certamente o programa vai estar apto a iniciar uma ação conjunta, a notificar os parceiros do programa para que se faça uma ação de estratégia para impedir que haja aquela ação. Ou seja, a gente retira do familiar a atribuição de provocar. E o Estado assume o seu dever constitucional de tutelar esse direito antes mesmo que o familiar comece a agir. Então, Rogério, o senhor nos falou aqui de uma cifra, foram 50 mil casos, mais ou menos, que já foram observados. O nosso acervo num primeiro momento de inquérito, né? Quer dizer, tem mais coisa ainda? Tem. A gente está falando de quanto, assim, só para o telespectador ter uma ideia? O programa Delegacia Legal ele está em fase de implantação. Nós ainda temos delegacias na capital que são chamadas delegacias ditas convencionais, quer dizer, não foram transformadas em delegacia legal. Esse acervo virá para nós e nós temos no interior que nós estamos implantando o programa SEAC, Centro Integrado de Apuração Criminal, e todo esse acervo também virá para nós. Nós estamos estimando na capital algo em torno de mais uns 50, 60 mil e no interior mais uns 100 e poucos mil. É claro que esses números são números imprecisos mesmo, porque nós estamos fazendo um levantamento ainda desse acervo, mas o acervo é bem considerável. Só compete a nós darmos os parabéns ao Ministério Público do Rio de Janeiro e aos nossos convidados aqui que estão desempenhando aqui um trabalho pioneiro. Mas o MP Cidadão, infelizmente, acaba aqui. Nós queremos saber a sua opinião e saber as suas críticas também. Mande seu e-mail para mpcidadão@femperj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje. Procurador de Justiça Rogério Scantamburlo, que é coordenador do Núcleo de Apuração Criminal
do MP aqui do Rio de Janeiro, e o promotor de justiça Pedro Borges Mourão Sá Tavares de Oliveira, que atua no Centro Integrado de Apuração Criminal do Ministério Público, também aqui do Rio de Janeiro. A gente se encontra no nosso próximo MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.